Olá, sejam bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita, aqui no blog pessoal do Facebook Moisés Santos e também no YouTube. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Estamos na terceira parte das leis divinas ou naturais, que é o seu primeiro capítulo. Vamos completar o tópico de hoje na segunda parte do o bem e o mal. Acompanhe comigo. Questão 638. Parece, às vezes, que o mal é uma consequência da força das coisas, iniciou Allan Kardec, refletindo sobre essa questão. Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo o seu semelhante. Poder-se-á dizer que há, então, infração da lei de Deus? Então, nesse caso em que o homem, em certos casos, venha a destruir a vida do seu semelhante, há uma infração da lei de Deus? E os Espíritos respondem: embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Está bem claro aqui os Espíritos afirmando que esse mal é necessário, não que ele seja imprescindível, mas porque acaba sendo útil na reabilitação de todos nós que precisamos de retificação perante a justiça divina. Mas não deixa de ser o mal. Por isso que Jesus disse: ai daquele por quem vem o escândalo. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Então, o mais culpado é o homem quando pratica porque melhor o compreende. Que, mais uma vez, a relação entre conhecimento de causa e escolha pelo mal, a responsabilidade é maior. Então, não há nada que ocorra das nossas escolhas para que seja efetivada, não esteja dentro da justiça divina. 639. Não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocam? Quais, nesse caso, os culpados? Então, quando nos vemos envolvidos em circunstâncias que acaba a situação sobrando para nós, como é que fica a responsabilidade desse envolvimento? Qual é o grau? É o mesmo da escolha daqueles que optaram pelo mal? O mal recai sobre quem foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam, tem menos culpa do que os que, assim procedendo, o ocasionaram. Porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Então, a nossa omissão, o nosso envolvimento, os nossos interesses estabelecem conexões com aqueles que possam realizar o mal conscientemente. Ou, às vezes, até pelo pensamento, pelas nossas intenções, pelas predisposições em conexão com esses recursos, a responsabilidade também cai sobre nós. Em menos intensidade, mas também com necessidade de reparação. 640. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? É como se houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que, achando o feito, dele tira partido, é que o aprova. É o que teria praticado, se pudera se ousar. Então, os Espíritos estão deixando bem claro aqui, mais uma vez, que a intenção estabelece a conexão com o Espírito, com o interesse, com o pensamento. Então, a vida no movimento da força psíquica desses interesses que estabelecem condições
de mesmo nível e grau de responsabilidade, se assim procedermos. 641. Será tão repreensível quanto fazer o mal ou desejá-lo? Então, por essa resposta que os espíritos deram na 640, Kardec fez essa outra pergunta para reforçar. É a mesma pergunta, porque desejar é ter a intenção. E os espíritos respondem conforme. Há virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Então, se só falta a circunstância, a ocasião para executar aquilo que se tem por intenção, já existe conexão com esse propósito. Agora, se não existe esse desejo, ou se ele se apresenta e nós resistimos, nisso há virtude. É um treinamento. Nós estamos dizendo sim para o sim e não para o não, consultando a própria consciência. 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Essa questão é muito famosa, ela foi comentada por Humberto de Campos no livro Cartas Icônicas. Ele conta o desdobramento de Allan Kardec para encontrar-se com grandes vultos do passado que apresentaram posturas de líderes dentro do campo da Revolução, da Guerra. Foi o caso de Alarico, foi o caso de Átila Uno, dos imperadores de Roma, e os espíritos responderam a Kardec que todos eles já se regeneraram e que aquelas pessoas que estavam nas regiões mais densas do umbral são aqueles que sabiam o que fazer e não fizeram. Então, quando Kardec volta para o corpo e acorda, ele tem a intuição de fazer essa pergunta. Quer dizer, basta não fazer o mal para assegurar sua posição futura perante Deus? Vejam que os espíritos responderam: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, a omissão perante a nossa convicção, nosso conhecimento, deixar de fazer o que poderíamos ter feito, é igualmente agir no mal. É conivência, é passividade. E o cristão não é passivo. O cristão é um pacificador, que aprende a amar, agir no bem e faz todo o bem que pode sem se omitir dos seus deveres. 643. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Ou seja, existe alguma situação no mundo, algum encarnado, alguma limitação, alguma enfermidade, algo que impeça de alguém não fazer o bem? E os espíritos respondem: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, o bem pode ser praticado de inúmeras formas. Ouvindo as necessidades de alguém que precisa organizar seu pensamento, expondo seus problemas, orando por alguém, num sorriso, numa simpatia, numa gentileza, num recurso material, numa oportunidade de esclarecimento. Todos nós podemos fazer o bem, desde que estejamos em relação com os homens. Por isso que isolar-se da sociedade torna-nos isentos dessa possibilidade. Então, o eremita, aquele que se isola e se afasta de tudo para buscar uma falsa paz, não encontra paz em si mesmo e perde a oportunidade de amadurecer
treinando o exercício do bem. 644. Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? Então, o meio que a pessoa foi colocada quando encarnou apresenta promiscuidade, apresenta violência, apresenta ligação com o mal. Isso não estabelece um vínculo que coloca numa situação irrevogável? E os espíritos respondem que sim. Mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu. Quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Então, só é possível superar um vício se estivermos em contato com o meio que o favorece, desenvolvendo a resistência. Ou seja, a resistência só será desenvolvida com esforço, com consciência e com escolha, dentro do meio propício das mesmas características. E assim aprendemos a superá-lo. São as provas que nós escolhemos no capítulo de gênero de provas. Cada um de nós tem a oportunidade de resgatar seus débitos, suas más tendências, no meio favorável para a criação dessa resistência. 645. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Então, Kardec está perguntando se existem arrastamentos irresistíveis, ou seja, condições que nós não temos como negar. E os espíritos respondem: arrastamento, sim, irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes depara-se. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então, os arrastamentos existem porque nós temos lado fraco, más tendências, culturas estabelecidas por hábitos das nossas escolhas, de várias encarnações. Mas não podemos dizer que o meio é responsável por isso, que seja resistível, porque a decisão final é sempre nossa. Então, o mérito estará em dobrar o espírito, superá-lo, submetê-lo às condições da resistência para realizar esse progresso. 646. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? Ou seja, o quanto é meritório fazer o bem e em que grau? E os espíritos respondem: o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço, e quando nada custe. Em melhor conta, Deus tem o pobre que divide com o outro seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá do que lhe sobra. Disse Jesus a propósito do óbolo da viúva. A viúva colocou 2 moedinhas no gasofilácio e deu mais do que todos os outros reunidos, como ensina Jesus. Então, não é a quantidade, é a qualidade, como se faz o bem. Então, assim fechamos esse tópico, dentro desse capítulo, com os esclarecimentos dos espíritos acerca de todo o bem que possamos fazer enquanto estamos a caminho, em favor do crescimento, do amadurecimento e do progresso espiritual que possamos realizar sempre que nos dispomos a ser úteis e buscamos a caridade como recurso de libertação no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre em nossas vidas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.